Aleluia. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos muito pelo grande privilégio que temos hoje em nossas vidas. Obrigado pela tua palavra que está agindo em nossos corações e em nossas vidas. Fala conosco, nós te pedimos. Te agradecemos pela bênção de estarmos aqui. Podemos levantar as mãos e agradecer ao Senhor pelo seu poder, sua presença. Jesus, nós te agradecemos. Somos gratos por você estar nos usando para fazer sua vontade, para fazer seu trabalho. Obrigado por hoje. Muito obrigado pela grande bênção que está em plena ação agora. E vamos agora orar pelo Espírito de revelação, para que Deus abra nossos olhos, para que possamos ver e conhecer sua vontade, seu plano e sua palavra. Ó Mapala Xandolababa, muito obrigado, meu querido Senhor. Muito obrigado, meu amado Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai muito amado. Tamabasá Tamakabara. No poderoso e santo nome de nosso Senhor Jesus, nós humildemente e sinceramente oramos. Amém e eterno. Podem sentar-se. Quero expressar minha sincera gratidão ao estimado pastor David Samoff por me convidar novamente aqui nesta maravilhosa cidade de Manila para estar e compartilhar com todos vocês. Estou verdadeiramente animado por estar presente aqui neste momento e acredito firmemente que terei a oportunidade de conduzir algumas sessões significativas e enriquecedoras ao longo desta semana. E quantos de nós aqui somos pastores? Pastores. Lindo, maravilhoso. Então eu quero compartilhar com vocês, neste momento tão importante, coisas que realmente preocupam os pastores, mesmo durante as sessões noturnas. Tudo isso diz respeito diretamente ao ministério pastoral, então é verdadeiramente a hora de ministrar. Amém. E este é um momento muito importante para aprender sobre a construção da igreja. Amém. Como está escrito em Mateus, capítulo 16. E eu quero compartilhar sobre lealdade. De modo geral, eu tenho vários livros aqui sobre a lealdade, e essa lealdade, de fato, é muito importante. Isto se chama lealdade e deslealdade. Este se chama aqueles que te abandonam completamente e aqueles que se esquecem de sua existência, aqueles que são ignorantes da verdade, aqueles que são filhos perigosos para a sociedade e aqueles que te acusam injustamente e aqueles que fingem ser algo que não são e aqueles que são orgulhosos de forma excessiva. E este é chamado de um de vocês é um diabo. Tudo bem. Essas são as palavras de Jesus. Amém. Então, para o dia de hoje, eu quero que nós vejamos os capítulos de Mateus 16 e também o 18. Vejamos agora o versículo 17. Jesus respondeu e disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barona, porque isto não te revelou a carne e o sangue, mas sim meu Pai, que está verdadeiramente nos céus. 7. Tudo bem. Versículo 18. Versículo 18. E eu te digo que tu és Pedro. Tudo muito bem, meu caro. Sim, realmente. E sobre esta rocha sólida edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão jamais contra ela de forma alguma. Amém. As portas do inferno, com toda a sua força e astúcia, não prevalecerão de forma alguma contra a igreja, que é o corpo de Cristo na terra. Então, o ponto principal e crucial que quero que você compreenda e veja claramente é que as portas do inferno estão estrategicamente posicionadas e ativamente trabalhando contra a edificação e o crescimento contínuo da igreja. As portas do inferno estão, de fato, diretamente e poderosamente posicionadas contra a edificação e o avanço da igreja, na verdade, em todos os seus aspectos e fundamentos. As portas do inferno
A expressão portas do inferno é mencionada apenas uma única vez em toda a Bíblia Sagrada e é mencionada em relação à edificação da Igreja de Cristo. Você está comigo? Sim. Então você precisa entender, se você é um pastor, que as portas do inferno, que representam as forças e estratégias do mal, estão posicionadas diretamente, certo, no exato local onde você tenta edificar e construir a igreja, o corpo de Cristo. Por essa razão, a edificação e a construção da igreja talvez seja a atividade mais complexa, complicada e difícil com a qual você pode se envolver, até mesmo no ministério. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus nunca mencionou as portas do inferno até falar sobre a edificação da igreja. Você está comigo? Ele nunca mencionou. Não há lugar. Você pode conferir na sua Bíblia. Portas do inferno. Agora, o que é um portão? Um portão é o lugar por onde as coisas passam. Então, todos os terríveis e malévolos demônios do inferno e as poderosas e sombrias forças das trevas estão diretamente e estrategicamente posicionados para implacavelmente liberar o mal mais profundo e devastador contra a edificação e o crescimento da igreja. Não é contra as cruzadas, não é contra as cruzadas, não é contra fazer cruzadas evangelísticas de grande alcance. Não é realmente contra apenas escrever livros mesmo. Não é contra levantar recursos financeiros. Não é contra ficar rico. Não é contra ter dinheiro. É contra a edificação da igreja. Você está comigo? Sim. Então eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, com toda a sua força e astúcia, não prevalecerão de forma alguma. Em outras palavras, as portas do inferno tentarão, com grande empenho e persistência, prevalecer contra a edificação e o avanço da igreja. E é precisamente por essa razão que os pastores devem, com dedicação e sabedoria, guiar o rebanho. E os cristãos devem realmente se concentrar em edificar a igreja e devem reunir todas as suas forças para sustentar a ideia de edificar a igreja e construí-la de forma permanente. Você pode me dizer um grande amém? E isso é construir sua igreja onde quer que seu ministério esteja. Construindo esta igreja, uma estrutura sólida e duradoura. Ok. E fazer com que a igreja possa permanecer e durar por todo o tempo que ela realmente deve durar. Alguém pode me dizer um amém? E é por isso que a construção da igreja é a maior luta de todas. Envolve o maior. Porque as portas do inferno prevalecem, em outras palavras, significa que não irão. Não conseguirão lutar contra e ter sucesso. Você sabe, a palavra prevalecer pode ser uma palavra antiga, mas o que ela realmente significa é lutar contra algo e superá-lo. Então você precisa realmente perceber que, ao levantar a profunda ideia de construir uma igreja ou edificar a igreja, algo poderoso é liberado para lutar intensamente contra a construção dessa coisa tão significativa, a igreja, e tentar superar e sufocar completamente a ideia de que você construiria a igreja. Amém. Vocês estão comigo? Sim. Então, se os portões, agora, o que dizemos sobre o portão especificamente agora? Então, o portão é o ponto onde tudo realmente começa. Portanto, todas as obras do diabo contra esse poço de riqueza espiritual começam lutando contra a igreja, tentando impedir que a igreja exista e prospere. Essa é a primeira e mais fundamental coisa. Porque quando você sai do portão, então isso é a igreja. Então, o diabo não quer que você construa uma igreja e não quer que os pastores foquem em edificar a igreja. É por isso que muitos pastores são homens de negócios.
Hoje, muitos pastores estão fazendo negócios em vez de aprenderem como edificar a igreja. Muitos pastores são pastores de meio período. Quando o diabo é um diabo em tempo integral e você é apenas um pastor de meio período, passando metade do seu tempo fazendo negócios, metade do seu tempo fazendo palestras motivacionais. Vocês também têm pregadores motivacionais aqui? Vocês têm esse tipo de coisa aqui? Você nunca pode comparar a palavra de Deus com palestras motivacionais. Quero dizer, Deus não nos chamou para ir e apenas encorajar as pessoas. Nós devemos pregar a palavra. É a palavra de Deus que verdadeiramente vence. Quando Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, ele não venceu o diabo com frases de efeito inteligentes ou argumentos complexos. Você consegue? Nós conseguimos. O que era nós conseguimos? Sim, nós conseguimos. Isso não está na Bíblia. Ele verdadeiramente venceu o diabo com as sagradas escrituras divinas. Ele disse, está escrito, e então citou claramente o Tanakh, que é o Antigo Testamento em hebraico, diretamente para o diabo, porque a escritura absolutamente não pode ser quebrada de forma alguma. Muitas das coisas que aconteceram na vida de Jesus foram, de fato, apenas para cumprir as escrituras sagradas e profecias antigas, incluindo o fato de ele ser pregado na cruz por 4 soldados romanos, suas vestes sendo repartidas entre eles, darem-lhe vinagre para beber e assim por diante, e ele ser crucificado entre 2 ladrões. E tudo isso foi feito para que a Escritura se cumprisse plenamente, exatamente como havia sido predito. Porque a Escritura vai se cumprir, queira você ou não. Conjuntos de circunstâncias se unirão para fazer a Bíblia se tornar realidade. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a Escritura Sagrada não pode ser quebrada. Então, meus queridos e amados pastores, digo a vocês com toda a certeza que construir e edificar a igreja é uma guerra espiritual. E, a menos que você venha com uma mentalidade de guerra e preparação, você não terá sucesso em seus esforços. Há muitos anos em Gana houve um golpe de Estado. Você sabe o que é um golpe? É quando você derruba o governo. Você sabe o que é isso aqui? Certo, tivemos um golpe em um domingo. Foi em uma manhã de domingo. E o que realmente aconteceu foi que eu não era, de fato, um membro oficial de uma igreja, mas fazia parte de um grupo cristão de canto que estava realizando uma gravação naquela manhã, uma gravação importante para nós e que tinha um significado especial. Então, eu realmente deveria ir para a televisão, não é mesmo? Nós tínhamos apenas um local de transmissão de TV em todo o país. Transmitia para o país inteiro. Então, eu estava a caminho de lá, eu estava indo para lá naquela manhã. Você está aí? Mas eu não sabia que havia um golpe. Então, quando saí de casa, era um pouco longe, talvez uns 5, 10 minutos de carro. Quando saí de casa, as ruas pareciam um pouco silenciosas. Mas eu só pensei, bem, é domingo. Então, eu dirigi pela estrada principal, virei à direita e continuei seguindo em frente até chegar ao que chamamos de uma rotatória bem grande. E ali, pela primeira vez, pude ver a estrada completamente reta à minha frente. Nenhum carro à vista. Então, ouvi um som parecido com o de artilharia. Corno. E eu disse, não, tem algo realmente e profundamente errado. Deve haver algo de muito importante e muito grave. Estou em perigo. E eu me virei e corri de volta para casa. Agora eu poderia ter morrido. E a emissora de televisão era um alvo extremamente importante para os golpistas, porque eles precisavam transmitir que haviam tomado o controle do país. Então, naquela manhã, houve uma briga onde eu estava indo e eles mataram alguns soldados. Eu estive lá no dia anterior para um ensaio. Estávamos fazendo uma transmissão na televisão. Então, eles mataram alguns dos soldados que estavam lá, porque havia soldados permanentemente naquela emissora de TV.
Hoje temos muitas emissoras de TV, mas naquela época tínhamos apenas uma. E era para lá que eu estava indo, feliz e livre, porque eu era um civil em tempo de guerra. Eu achava que havia paz. Eu não achava. Eu estava tão feliz indo para o meu programa de música cristã. Programa de música cristã. Você tem que levar a sério. Quando as pessoas estão lutando, soldados estão lutando para derrubar um governo e matando apenas para conseguir anunciar na televisão que os militares tomaram o país. E lá estava eu, andando por aí feliz. E é assim que os pastores são em relação à sua igreja. Há uma guerra muito séria para eliminar você, para acabar com tudo completamente. Você apenas observe esta igreja com atenção. Deixe-me te dizer, se você por acaso encontrasse o diabo e trocasse algumas poucas palavras com ele, ou até mesmo o visse discutindo o que ele realmente planeja fazer com a igreja, você ficaria absolutamente chocado. Não é bem o que você imagina que ele quer fazer com esta igreja. Não é talvez fazer com que ela não cresça. Não, não, não. Esse não é o objetivo principal dele. O objetivo dele não é torná-la menos influente, de jeito nenhum. Esse não é o objetivo do diabo, ou o objetivo dele não é reduzir as finanças desta igreja. Esse não é o objetivo do diabo, de forma alguma. O objetivo, quantos querem saber qual é o objetivo? Quero te contar o objetivo. Se você quer saber o objetivo, levante a mão se você quer saber o objetivo. O objetivo dele é acabar com esta igreja até que ela não seja mais encontrada. O objetivo dele é acabar com a sua igreja, com você e com a sua igreja. A Bíblia diz que ele foi um assassino desde o princípio. Em outras palavras, o chamado original dele é ser um assassino. E o objetivo dele é eliminar você do ministério completamente, para que não haja igreja alguma. Veja, é por isso que muitos pastores às vezes ficam surpresos quando acabam na prisão, quando acabam divorciados, quando acabam mortos, quando acabam... Outro dia vi um pastor de uma grande igreja vendendo batatas fritas. Sim, ele estava fazendo batatas fritas. Esse era o trabalho dele. Não é que ele seja o dono, ele é quem está fazendo as batatas fritas. Estou falando de alguém que... De quem é a igreja? Todo homem de Deus que você conhece, de Bunker a qualquer outro, frequentou a igreja dele. E quando digo frequentou, quero dizer que visitou e pregou como ministro convidado. E eu o vi fazendo batatas fritas, isso é a isso que ele foi reduzido. E a igreja dele não existe mais. Então, se eu te disser que o objetivo do diabo não é apenas reduzir um pouco suas finanças, vamos lá, cara, você não sabe com o que está lidando. Você está lidando com uma criatura maligna, malévola, que te odeia e odeia tanto a igreja e que está, antes de tudo, contra a igreja. Quando o portão do inferno se abre e o diabo sai, a primeira coisa que ele ataca é a igreja. Depois outras coisas vêm, como as nações e assim por diante. Então você tem muitos cristãos e pastores de mente pacífica andando por aí, entende, achando que tudo está perfeitamente bem e que tudo é realmente bom. E é precisamente por isso que quando você aparece com livros como Um de Vocês é um Diabo, as pessoas simplesmente riem. Um de vocês é um diabo. Judas pôs um fim ao ministério de Jesus Cristo. Não, Jesus estava avançando significativamente em seu ministério. No entanto, Judas pôs um fim abrupto ao ministério dele. Sem mais ministério, Jesus. A partir da sexta-feira santa, terminei com você. E não houve mais nenhuma igreja, não houve mais a presença de Jesus na terra depois daquela trágica sexta-feira santa. E aqueles que te abandonam, eles querem acabar com tudo, eles realmente querem. Veja, quando as pessoas saem das igrejas, elas não saem sozinhas. Elas vão com grupos e nunca querem te deixar em paz. Elas querem sair e querem que todo mundo saia do fundo do coração. Eu quero que mais pessoas saiam. Eu quero que todo mundo saia. Eu quero que eles vejam que ninguém mais realmente merece ficar nesta igreja.
Então, aqueles que te deixam estão tentando acabar com você. Aqueles que são orgulhosos. Todo pecado e todo mal, em sua essência, tem um denominador comum que os une. E esse denominador é o orgulho. Escute, você nunca vai encontrar um pecado sem orgulho. Você nunca encontra o mal sem ter orgulho. Por quê? Porque o original. Olá, meu muito querido e amado pastor. Este pastor está dormindo? O Wake apareceu. Não durma. Não durma até tarde. Se você quiser dormir, vá para trás, por favor. Não durma na minha frente, por favor. Não aceito que durmam na minha frente. Tudo bem. Porque você está me dizendo que estou pregando por muito tempo. Amém. Não há pecado que possa existir sem a presença do orgulho. Por quê? Porque o pecado original e a transgressão primordial neste universo foi, de fato, o orgulho. E o responsável por ele foi Lúcifer, e não Adão, como muitos podem pensar. Adão e Eva vieram depois. O primeiro pecador foi Lúcifer. Ele diz, até que se achou iniquidade em ti. A primeira coisa é o orgulho. Então, ser grande demais. Eu realmente não vejo porque você deveria sequer considerar falar comigo, de forma alguma. Você não pode me dizer o que fazer. Você não pode vir do seu país e me dizer o que fazer. Você não pode me dizer para não dormir na igreja. Eu posso e vou. Sim. Você nem sempre está certo. Um pastor me disse, você nem sempre está certo. Sim. Ei, ele estava se tornando um grande rebelde. E essas foram suas palavras. Ele disse que você nem sempre está certo. Há sempre essa grandeza e orgulho em cada canto. Falei com o respeitável vice-chefe das Assembleias de Deus na América, há alguns anos atrás. Ele, infelizmente, está morto agora. E ele me disse que analisou detalhadamente cerca de 1.500 casos de pastores que tinham caído em sérias dificuldades e desafios naquela época específica. E ele me perguntou. Na verdade, ele não me perguntou. Ele disse que havia uma coisa em comum em cada um dos 1.500 pastores. Assembleias de Deus que tinham caído em dificuldade, onde ele foi colocado no comitê disciplinar. E eu estava pensando comigo mesmo, ele certamente vai dizer que a imoralidade é o denominador comum. Mas não, ele disse que o denominador comum em todo pastor que teve um problema sério, o denominador comum era o orgulho excessivo e a soberba. Cada um desses 1.500 pastores, cujos casos ele analisou detalhadamente como um membro do comitê disciplinar, o problema principal era o orgulho. Orgulho. O orgulho vai fazer sua igreja não crescer. O orgulho vai fazer de você um mau líder. O orgulho vai fazer você se achar grande demais para ler, grande demais para aprender, grande demais para descobrir algo novo, grande demais para continuar sendo jovem e servir ao Senhor com alegria, grande demais para estudar e ouvir pregações, grande demais para aprender com alguém que é diferente de você, grande demais para ser útil a Deus de qualquer forma, para entrar em cada nova área do ministério. A chave, Jesus disse que a chave para a porta é a humildade. Ele diz, se você for humilde como esta criança, você não é humilde. Você não pode entrar. Você não pode entrar em coisas novas se for orgulhoso. Você não pode entrar em coisas boas se for grande demais. Porque as portas do reino são portas muito pequenas e baixas. Você precisa se abaixar se quiser entrar nelas. Posso ouvir um amém de alguém? As portas do reino são portas baixas. Normalmente uma porta tem 2,10 metros de altura. A altura padrão de uma porta é 2,10 metros. Eu tenho 1,83 metros. Se você for mais alto que isso, a porta é normal. Desculpe, mas 2,10 metros é o padrão mesmo. Mas no reino, uma porta tem 90 centímetros.
É por isso que você precisa de humildade para passar. Então, a porta para a sua prosperidade, a porta para o crescimento da sua igreja, a porta para o seu ministério evangelístico, a porta para milagres, a porta para toda coisa boa é uma porta pequena e baixa. Se você não for humilde e não conseguir se abaixar, Jesus disse, se você não for humilde como esta criança, você não pode fazer o quê? Entrar. A palavra é entrar. Eles não podem entrar, a menos que você seja humilde como uma criança. Sim. É por isso que os jovens conseguem receber. É por isso que Benny Hinn conseguiu receber de Kathryn Kuhlman. O resto da América a criticava por seu divórcio, por seus problemas, por ser uma mulher solteira, por sua maneira de se vestir, por seu jeito de falar, por seu sotaque, por sua forma de pregar e pela falta de versículos bíblicos em suas pregações. Mas Benny Hinn era uma criança e ele estava cheio, é claro, da humildade natural que uma criança pequena teria e pôde assim receber dela plenamente. Enquanto o resto dos americanos zombava dela, mesmo com seu poderoso ministério de cura, eles zombavam dela porque ela era um homem. É exatamente isso que realmente acontece. Se você não for pequeno, você não pode receber. Você não pode receber. Você critica. Você só critica. Se você não for humilde, você não pode receber. Do pastor David Samra, você só critica. Você diz, esse americano, isso, aquilo, outro. Você tem tantas coisas para dizer. Você deveria ouvi-los falando. Você deveria ouvir as pessoas conversando em particular. Você vai se surpreender com a forma como as pessoas realmente falam. Olha, na sua presença, elas parecem que te amam de verdade, mas fora da sua presença, você vai se surpreender com as coisas que as pessoas dizem a seu respeito. Judas parecia tão humilde e tão alinhado, mas assim que saía da presença de Jesus, ele pegava o telefone para fazer uma ligação e contando coisas. Você sabe, é isso que eles estão fazendo agora. É melhor tomar cuidado. Eles estão vindo rápido. Vocês estão prontos? Então, meus queridos irmãos e irmãs, estou compartilhando com vocês sobre a edificação da igreja. Você pode me dizer um amém? E eu estou lhe dizendo que o diabo não está tentando fazer suas finanças caírem absolutamente. Ele está tentando te matar e acabar com você. 100%. Centenas. Você não conhece igrejas que não existem? Olá? Você conhece igrejas que não existem? Você não está aqui. Devo terminar? Mas o que eu preguei, o que eu disse já é suficiente. Sim, o que eu disse já é o suficiente. Se você está levando a sério, vai levar o que estou dizendo a sério. Todos aqui que se chamam de pastor, vamos nos levantar com grande e firme determinação para lutar. O trabalho da igreja é uma constante e árdua luta, uma verdadeira batalha. Não é amizade. E eu quero dizer, tentar ser legal. É sobre lutar para que esta igreja e a igreja continuem. Agora, hoje, pelos poucos minutos que restam, eu quero que nós... Sim, posso pegar meu livro sobre crescimento de igreja? Onde está o mega igreja, crescimento de igreja e plantação de igrejas? Eu tenho uma caixa de livros chamada Macarius. Ela vai estar lá fora, pronta para você. Eu acredito, veja, é por isso que pastores não leem livros como este, o Mega Igreja. Porque as portas do inferno são contra livros assim. Pastores vão estar lendo sobre como se tornar um milionário. Como ter abundância, como ter uma vida verdadeira e feliz. Como fazer seu primeiro milhão. De onde você aprende essas coisas? Isso não é o que você precisa. Você precisa ser como Jesus e seguir Jesus Cristo. Visão, eu edificarei a minha igreja.
Ele nunca mudou essa visão. Não importa aconteça, não importa diga, ele não mudou a visão. Ele está edificando a igreja. É sobre a igreja. Sério, o crescimento da igreja. Veja, muitos pastores vão passar por cima de um livro como este e nem sequer vão querer lê-lo. Mas é por isso, porque as portas do inferno, Satanás, são contra até mesmo as pessoas que pensam em construir uma igreja. Olha, anos atrás eu fui ao Church Growth International, na Coreia. Foi lá que conheci o pastor Dave Samuel. Todo o interesse era em edificar a igreja. Você precisa se interessar em construir a igreja. Você precisa ter uma visão para construir uma igreja grande. Você tem que dizer, você tem que decidir. Quero construir uma igreja que tenha milhares de membros, exatamente como a da Bíblia. Sim. E plantação de igrejas. Você não pode ficar satisfeito com uma igreja. Como você pode vir ao mundo e construir apenas uma igreja quando shoppings estão sendo construídos, vários shopping centers? Em uma rua você tem vários shoppings, vários postos de gasolina, várias mini lojas, vários 7-Eleven, vários McDonald's, vários de tudo. KFC, tudo em abundância, exceto a igreja. Apenas uma grande. Onde você vê? De onde tiramos essas ideias? Por que não fazemos o que Jesus disse? Por que não construímos? Você nunca vê uma única igreja só na Bíblia. Nunca. Ele diz, eu escrevo às igrejas que estão na Ásia, as igrejas. Você nunca tem uma única igreja de fato em nenhum lugar. Nós temos ideias. Eu não sei de onde elas vieram. E as 7 igrejas da Ásia, em todo lugar você vê igrejas. As igrejas que estão na Capadócia, as igrejas que estão na Ásia. Nunca é uma igreja só. Uma igreja só não é a vontade de Deus. Igrejas são a vontade de Deus. Você realmente precisa ter várias igrejas e não apenas uma única só. E é aí que este livro entra. Plantação de novas igrejas, treinar pessoas para construir igrejas e ter muitas igrejas em todo lugar. Esse é o plano e a vontade de Deus. Amém. Então eu quero que tenhamos uma mentalidade de guerra. Caso contrário, você vai ficar sentado e o diabo vai passar por cima de você e não vai sobrar nada de você. Agora, vamos olhar rapidamente para aqueles indivíduos que te deixam, ou seja, pessoas que por diversas razões deixam as igrejas. Você sabe, uma das coisas mais importantes que precisamos fazer é superar a questão das pessoas que estão deixando as igrejas. Agora, se todo mundo que já esteve nesta igreja COP estivesse aqui hoje, nós não conseguiríamos. Eu realmente não sei onde todas as pessoas iriam caber, descendo a rua principal em todo lugar, especialmente aos domingos, há milhares e milhares e milhares de indivíduos que em algum momento de suas vidas já chamaram esta igreja de sua própria igreja e por diversas razões saíram da igreja. Então precisamos combater esse espírito como igreja. E sua igreja teria mais membros, mas se você conseguisse reter os membros ou combater aqueles que te deixam. Nós temos até mesmo pastores, líderes e administradores que estiveram aqui conosco e que não estão mais presentes e que teriam feito parte de nós de uma forma muito significativa e importante. Mas eu não estou aqui. Por que isso acontece? Primeiramente, precisamos saber o porquê de tudo isso. Por exemplo, se você realmente sabe que fumar causa câncer, então o que você faz é simplesmente evitar fumar. Então, quando você entende completamente, porque as pessoas nunca entenderam que fumar causa câncer. Então nós fumamos e fumamos. Alguém. Fumo porque sinto frio. Uma vez com alguém perguntei, por que fuma? Disse, sinto frio. Isso me aquece. Eu disse, claro. Mas você vai descobrir depois que isso não só te faz sentir aquecido, mas também te mata.
mata uma grande porcentagem das pessoas que realmente usam. Você certamente não usaria se soubesse de todas as consequências e perigos associados. Então, por que as pessoas deixam as igrejas? Aleluia! E eu vou compartilhar essas ideias gerais e abrangentes durante esses poucos dias que estarei aqui, não só de manhã, não só na primeira sessão. Então, por que Deus permite que as pessoas saiam, que elas se afastem? Às vezes, Deus simplesmente permite que as pessoas saiam, e isso reduz a igreja. Mas vamos ver o porquê. Número 1, e tudo o que estou compartilhando está no meu livro, Aqueles que te deixam. Número 1, Deus pode permitir que certas pessoas te deixem para corrigir um erro fundamental e importante no seu ministério. Amém. Agora em Gênesis capítulo 12, versículo 1, e tudo o que estou dizendo é solidamente baseado nas Escrituras Sagradas para corrigir um erro fundamental e significativo no seu ministério. Gênesis 12, 1 é a base para esta discussão crucial. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo 131, Gênesis. Agora vamos para Gênesis. E Abraão subiu do Egito, ele e sua mulher. Tudo bem. E tudo o que ele tinha, absolutamente tudo. Aleluia. E tudo o que ele possuía, absolutamente tudo, ele levou consigo, carregando muito com ele para o distante sul. Amém. Agora, uma das razões pelas quais as pessoas têm que deixá-lo é para que você possa corrigir um erro fundamental em seu ministério. O que quero dizer com erro fundamental? Deus chamou Abraão e Deus chamou somente Abraão. Amém. Vamos agora para o livro de Isaías, capítulo 51, e vejamos o versículo 1. Isaías 51, versículo 1. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, vós que verdadeiramente e com todo o coração buscais o Senhor. Olhai para a grande rocha de onde fostes cortados, e para a muito profunda cova de onde fostes extraídos. Versículo 2. Olhai atentamente para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz. Pois eu o chamei quando ele estava sozinho, o abençoei abundantemente e o multipliquei grandemente. Amém. Eu o chamei sozinho para uma conversa. Agora, a maioria dos chamados são chamados individuais, mas tentamos transformá-los em chamados coletivos. E esse chamado coletivo é a fonte de todos os seus problemas. Porque Deus chamou Abraão em Gênesis, no capítulo 12, versículo 1. Ele disse: deixe sua família. Na verdade, se você fosse seguir isso à risca, significaria até mesmo deixar Sara. Sim, mas não queremos entrar nesse mérito. Deixe seus parentes, seus familiares, a casa de seu pai, sua família e siga em frente. Eu te chamei, mas o que ele fez? Gênesis capítulo 13, versículo 1. Ele foi junto com Ló, a quem Deus não havia chamado para fazer parte desse importante chamado. Tudo bem? Ele foi com sua esposa, certo? E ele saiu do Egito depois de um tempo. Agora, todo o problema que Abraão teve depois disso estava relacionado a essas duas pessoas. Estava relacionado a Sara e estava relacionado a Ló. Verdade ou não é realmente verdade?
todo o restante de Gênesis com Abraão, todos os problemas que eles tiveram, foi com Sara e também Ló. Não diga que estou pregando contra o casamento. Estou lendo as Escrituras. E não estou tentando explicar o que não podemos explicar, mas todos os problemas que ele teve. Quando você olha para Lot, vamos nos concentrar apenas em Lot. Foi por causa de Ló. Ele teve conflitos. Não haveria realmente qualquer confusão. Entretanto, ele ainda foi com Ló. E Ló chegou a um ponto em que sentiu que era tão bom quanto Abraão. E houve uma contenda considerável entre o líder de Ló e o líder de Abraão. E Ló não disse ao seu povo: olha, este é meu pai. Nem me chamaram, eu vim. Estou apenas acompanhando e sou abençoado por estar aqui. Não pode, você não pode brigar com Abraão. Você não pode, não somos iguais. Não, muitos não pensavam assim. Abraão teve que ligar para Ló e dizer a ele: ei, não vamos brigar. Qual caminho? Há muita terra, não vamos ficar brigando. De que lado você quer ficar? E eu vou ficar com o outro lado. E Ló deveria ter dito: não, mestre, por favor, escolha o que for melhor para você e eu fico com o que sobrar para mim, sem problemas. Mas o que ele fez? Ló disse: eu fico com este lugar lindo e maravilhoso, que eram os campos férteis de Sodoma, um lugar de grande beleza natural. E então ele deixou Abraão com o resto, o que não prestava. Você está me acompanhando? Então agora Abraão ficou com as sobras, ao invés de ter um grande campo para o seu ministério. Então o Senhor disse a Abraão: olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste e veja, por toda parte eu te dei, inclusive onde Ló foi. Deus disse a ele: onde você vê, até mesmo onde Ló está, porque Ló foi para o norte, sul, leste ou oeste. E ele disse: olhe para o norte, sul, leste ou oeste. Então, como Ló fazia parte do norte, sul, leste e oeste, e ele disse: eu vos dei até a terra que vocês veem em toda parte. Você consegue ver que a Escritura está lá? Por toda a terra que vês eu a darei à tua descendência para sempre. Sul, leste, oeste, norte, em todos os lugares. Então houve conflito e depois houve uma guerra. Então houve uma guerra e ele teve que ir resgatar Ló. E então depois disso houve a destruição de Sodoma e Gomorra. E todos os problemas significativos que eles tiveram vieram de levar certas pessoas com você. Então às vezes há pessoas que realmente precisam sair do seu ministério, se você verdadeiramente quiser prosperar. Amém. E sem que essas pessoas saiam, você nunca irá realmente bem no ministério, nem conseguirá avançar plenamente. Quando comecei no ministério, havia certas pessoas que estavam comigo. Elas faziam tanto parte da minha vida. Eram meus melhores amigos, mas o meu chamado não incluía meus melhores amigos. Amém? Embora fossem meus melhores amigos, meu chamado não os incluía. E no final, fiquei com pessoas que não eram meus melhores amigos. Mas essas eram as pessoas que Deus escolheu para me ajudar. E dessa vez, quando vieram me ajudar, não era um grupo fazendo algo, mas eu estava fazendo o que Deus me chamou para fazer, e eles estavam me ajudando. Mas no início era como se todos nós estivéssemos fazendo algo, mas não existe isso de fazermos juntos. Você nunca vê Deus chamando um grupo. Ele diz: eu procurei por um homem que se colocasse na brecha. É sempre uma pessoa. Então, no seu ministério, é quem Deus realmente chamou para essa obra. Você é aquele que Deus está chamando. E você deve ter certeza de não se juntar a certas pessoas que, de forma alguma, não deveriam fazer parte da sua verdadeira vocação. E se você for com essas pessoas, pode esperar que em algum momento elas terão que ser descartadas. Amém. Você está aí? Número 2. Deus pode permitir que as pessoas o abandonem para humilhá-lo e para que aprendam uma lição. Amém. Há realmente muitas coisas que Deus faz para nos humilhar a nós todos, em diversas situações. Amém. Tudo bem.
E em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou estes 40 anos no deserto. Quantos anos tem esta igreja? 40 anos? 50 anos? 75 anos. Sim, o Senhor nos guiou. Amém. Por 75 anos. Certo, mas uma das coisas que Deus está fazendo em todas as nossas vidas é remover a natureza de Satanás em nós, expandir a natureza de Satanás. Porque a semente de Satanás está em nós. Sim, essa semente nos torna orgulhosos. Porque uma vez que Adão obedeceu a Satanás, ele ficou sob algo. A palavra do diabo, a palavra maligna, entrou profundamente em Adão. Essa palavra, essa semente, a palavra é uma semente. Essa semente entrou em Adão e foi transmitida. A Bíblia diz: o pecado passou a todos os homens. É por isso que ninguém precisa te ensinar a mentir. Ninguém jamais vai sentar para te dar uma lição sobre como ter relações sexuais com alguém com quem você não é casado. Você vai saber como fazer tudo. E você é um mentiroso sem nem tentar. A Bíblia diz que mesmo quando Deus está se descrevendo, Ele diz que Deus não é homem. Deus não é homem para que Ele o quê? Mentira. É como se a característica normal, mais comum dos seres humanos fosse mentir. Deus não é homem para que minta. Mentir é ser humano. Quando você vê um homem, você está vendo um mentiroso. Misericórdia, você está comigo? Vocês estão interessados no que estou falando? Tem certeza? Você parece muito quieto. Está com fome? Há algo errado? Você acabou de chegar do almoço. Ok. E você está ouvindo? Deus não é um homem para que minta ou se arrependa. Então a semente do diabo está profundamente enraizada nos seres humanos. E Deus, em sua infinita sabedoria, nos conduz para nos humilhar. E às vezes as pessoas nos deixam, nos humilham. No ministério, já tive a experiência de pessoas que ao saírem me humilharam profundamente. Todo mundo que vai embora te humilha porque é algo muito, muito negativo. Porque quando alguém vai embora, você meio que fica por baixo. Surgem muitas perguntas: por que ele foi embora? Principalmente se a esposa fosse embora, haveria muita pergunta: por que ela viveu? Então, o que estava acontecendo, o casamento, o que está acontecendo, e você se sente inferiorizado porque eles vão embora e te deixam ali sem palavras. Então, às vezes, viver é uma maneira que Deus usa para humilhar seus servos e também para ensinar que você tem que depender dele e não de ninguém ou de nada. Sim? Quando você é um ministro jovem, muitas vezes você olha para os seres humanos, sempre esperando que as pessoas sejam seus ajudantes. Mas com o passar do tempo, você vai aprender a confiar em Deus mais do que em qualquer outra pessoa. Amém. Então, em Deuteronômio, no capítulo 8, versículo 2, diz claramente: lembra-te de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou cuidadosamente estes 40 longos anos no deserto. Veja bem, Deus está nos guiando pacientemente por este deserto da vida. 1 Coríntios 10 nos diz que essas coisas acontecem para servir de exemplos para nós. São todos exemplos de humildade, exemplos do que Deus fez com os israelitas, Ele está fazendo conosco. Amém. Para nos tornar humildes. Você sabe, eu tenho milhares de pastores, quase 4.000 pastores sob minha supervisão. Mas, surpreendentemente, eu tinha alguns pastores que eram meus próprios parentes, o que tornava a situação bastante peculiar. Eles eram meus parentes. E esses pastores, na verdade, não conseguiram permanecer fiéis a mim. Então, quando eles foram embora, senti o Senhor me dizendo: eu estou permitindo que essas pessoas te deixem para te humilhar, para que você veja que seus ensinamentos e tudo mais
não funcionam nem mesmo com seus próprios parentes. Sim, seus próprios parentes, aqueles que têm uma ligação biológica com você, por sangue, por casamento e assim por diante, não está funcionando. E é realmente o meu poder que está funcionando. Incrível, não é mesmo? Então Deus sempre nos leva a um lugar que nos faz mais humildes e de coração verdadeiramente quebrantado, para que possamos confiar plenamente nele. Posso ouvir um amém número 3, por favor? Deus permite que as pessoas vão embora. As pessoas simplesmente deixam as igrejas porque você permite que seus membros permaneçam ignorantes ao não ensiná-los sobre lealdade e a deslealdade. Em qualquer igreja onde não se ensina de forma clara sobre a lealdade ou a deslealdade, você vai se surpreender bastante com o efeito profundo que isso pode ter. Agora em 2 Samuel, capítulo 15, vejamos os versículos 10 e 11. No livro de 2 Samuel, no capítulo 15, versículos 10 e 11, está escrito: E de fato em 2 Samuel, não em 1 Samuel sim, mas Absalão enviou espiões por todas as tribos de Israel, espalhando a mensagem crucial e instruindo-os, dizendo: Assim que ouvirdes o som da trombeta, direis a todos: Absalão reina. Absalão não era o rei, ele estava dando um golpe. Dito isso, ele estava dando um golpe. Tudo bem, assim diz: assim que você ouvir o som da trombeta, então você dirá: Absalão reina em Hebrom. Versículo 11. E com Absalão saíram de Jerusalém 200 homens que foram chamados para acompanhá-lo. E eles foram na sua simplicidade e inocência, sem malícia alguma. E eles não sabiam de nada do que estava realmente acontecendo ou dos planos de Absalão. Então Absalão tinha cerca de 200 seguidores que o seguiam com a intenção de derrubar seu próprio pai, o rei legítimo. Mas por que eles foram? Porque eles foram em sua simplicidade. Mente simples, sem saber de nada. Eles não sabiam. Eles não conheciam você. Você não pode derrubar seu pai. Você não pode atacar seu próprio pai. E há pessoas aqui. O pastor Samuel é seu pai. Pode não ser seu pai biológico, mas é espiritual. 1 Coríntios 4, versículo 15, nos diz que você tem muitos. Você não tem muitos pais. Você tem milhares de mestres, mas não muitos pais. Alguém pode ser seu pai espiritual. Você não pode atacar seu pai de forma alguma. Você não pode acusar seu pai. Isso é perigoso. É uma maldição. A Bíblia diz que o abutre arrancará seus olhos. A Bíblia, você é amaldiçoado. Na Bíblia, há um grande e sério caso seguindo você quando você ataca alguém que é seu pai e alguém que te incitou a existir. É uma prática realmente muito perigosa e arriscada. Mas se você não ensinar as pessoas, a Bíblia nos ensina que elas irão na simplicidade de suas mentes. 2 Samuel 15, versículo 11. Você terá centenas de jovens rebeldes que se levantam e lutam contra a autoridade estabelecida. Falar sobre o seu pastor de uma forma que o ataque, que o denigra, hein? Isso é algo muito sério. A Bíblia diz que eles foram em sua simplicidade. 200 pessoas. As centenas de pessoas que saíram da COP porque foram em sua simplicidade. Elas não foram avisadas. Você não faz isso. Você tem que dizer em inglês, tem que falar, tem que dizer as palavras, tem que ensinar. Caso contrário, eles serão facilmente desviados por Absalão, serão guiados por Judas, serão guiados por Aitofel, serão guiados por Joabes e por demônios malignos. Você está aqui agora ou está viajando para algum lugar? Você está muito quieto hoje. Estou dizendo que, se você não ensinar as pessoas,
elas naturalmente vão se rebelar, porque Satanás é um separatista. Satanás se separou do céu, de Lúcifer. Ele foi embora, ele partiu, ele se afastou, ele saiu do grupo. Se você não ensinar as pessoas, haverá muitos Lúcifers. Porque Lúcifer está presente aqui na terra. Ele foi lançado à terra, sabendo que tinha pouco tempo restante. Então ele está atacando igrejas, está atacando ministérios, está atacando homens de Deus como você. Ele está dizendo às pessoas ao seu redor para te deixarem que não há necessidade de ficar nesta igreja. E as pessoas estão indo em sua própria simplicidade, sem realmente saber de absolutamente nada. Leia sua Bíblia. Por que as pessoas se levantariam e lutariam contra Davi? Até hoje, Israel. Você vê a bandeira israelense, aquela bandeira branca com a estrela azul? Essa é a estrela de Davi, o pio. Hoje, 6.000 anos depois, o trono de Davi está estabelecido. Davi está estabelecido. Deus o colocou lá. Você não pode removê-lo. 200 pessoas não conseguem removê-lo. E se você decidir seguir um rebelde, estará cometendo um erro muito grande. Você não pode. Então, precisamos ensinar cada vez mais e mais ao nosso povo que este é o caminho que o próprio Deus estabeleceu para nós. Você não ataca seu próprio pai. Se você atacar seu pai, será amaldiçoado para sempre. Até mesmo zombar do seu pai é perigoso. A Bíblia fala sobre aquele que zomba do seu pai, zombando daquele que zomba do seu pai. As águias, o olho que zomba do seu pai, o olho que zomba do seu pai. Você conhece pessoas assim? O pastor Samuel, seu pastor. Você fala sobre ele na sua casa e fala dele de uma forma, não, com um tom de zombaria. Primeiro o tom, depois a voz e então as palavras que expressam a mensagem. Agora você está chamando ele de americano. Mas quando ele celebrava casamento ou fazia coisas por você, não via como americano. Agora ele é americano. Como foi que ele de repente mudou de nacionalidade? Estou te fazendo perguntas em inglês. Quando ele estava te abençoando, ele não era americano. Agora ele é americano. E veja, você usa a palavra americano de forma claramente pejorativa. Você precisa ter cuidado. Veja, zombar também é perigoso. Ele diz que os corvos do vale arrancarão o seu olho. Eles vão arrancar o seu olho. Eu não escrevi a Bíblia. E as águias vão comê-lo. Você sabe, as águias comem a parte mais macia. Então, quando elas começam a comer um animal, se você já as viu comendo um búfalo, ou comendo como você chama, elas começam pelo olho. Isso é alguém que entende da vida selvagem. Elas bicam. Elas começam porque esse lugar é duro, a cabeça é dura. Então elas comem o olho. Os corvos, eles vão bicar. E as águias jovens, elas vão com certeza comer. Então você precisa tomar muito cuidado com aqueles indivíduos que zombam abertamente, tentam menosprezar, denegrir a imagem, insultar e lançar insinuações maliciosas e difamações contra o verdadeiro servo de Deus e tentam diminuí-lo de forma significativa. Sabe, às vezes você realmente percebe que as pessoas agem de uma certa forma porque elas não foram devidamente ensinadas a ficar completamente caladas quando se trata do seu próprio pai. Fazer o quê? Ficar calado quando se trata do seu pai. É por isso que as pessoas não prosperam. Veja, um dia um dos meus pastores comprou alguns pintinhos de um dia. Você sabe o que é um pintinho de um dia? Para montar uma granja de frangos. Sim, isso me faz lembrar o ministério de algumas pessoas. Ele não tinha dinheiro, então gastou tudo o que tinha para comprar esses pintinhos de um dia. Não sei exatamente quantos eram agora, mas não eram muitos.
Ele os alimentava todos os dias e eles comiam. Os filhotes estavam comendo por 2 semanas, eles estavam comendo por 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Ele me disse que depois de 6 semanas, os pintinhos de um dia eram pequenos. Eles comeram toda a comida, mas eles eram pintinhos pequenos. Eles nunca cresceram 3 meses, eles eram pequenos assim. É assim que funcionam os ministérios de algumas pessoas. Ela nunca cresce. Mesmo você como pessoa nunca irá se desenvolver porque uma maldição está agindo. Você lê a palavra, ouve mensagens, é ungido, oram por você. Mas você é como um pintinho de um dia. Depois de meses recebendo, você nunca se desenvolve. Porque uma vez que você desonra seu pai, uma maldição está agindo. Sim, está agindo fortemente. E você nunca se torna algo grandioso. Nunca vi um homem de Deus, um grande homem de Deus, que não honre outros homens de Deus ou mencione seus nomes. Não vi. E assim como você não menciona o nome de ninguém, ninguém jamais mencionará o seu nome. E você nunca será honesto, pois também nunca fará oferendas. Ninguém jamais lhe dará uma oferenda. Você não percebeu que ninguém lhe dá nada? Você está muito quieto hoje. Não sei se você está bravo com a minha pregação. Sim, você realmente tem que ter muito cuidado para não zombar ou ridicularizar o seu próprio pai. Prestem bastante atenção. Vocês, por favor, observem atentamente os pastores, pois há alguns pintinhos de apenas um dia que não estão crescendo adequadamente. O irmão contou que depois de 3 semanas gastando todo o dinheiro a alimentá-los por meses, ainda eram bebês. É assim que é o ministério de algumas pessoas, nunca consegue desenvolver. Há uma maldição, algo errado. Em algum lugar algo errado com aqueles pintinhos de um dia, não sei o que estava errado. Eu não entendo como alguém pode comer toda essa comida e nunca se desenvolver. E às vezes você se pergunta, como pode receber tanto? Ser ungido, receber imposição de mãos. Você é ajudado, você é encorajado, você lê livros, faz de tudo. Você se desenvolve, sua igreja cresce, sua igreja não consegue crescer. Hoje marca o fim disso. Eu disse que hoje marca o fim disso. Amém. Quando Jesus estava na cruz, não era suficiente, mas 4 soldados tiveram que vir e despí-lo completamente. Por quê? Eles queriam deixá-lo nu na frente de seus seguidores, para zombar e ridicularizar dele depois que o crucificaram e o pregaram na cruz. Então, cuidado. Amém. E agora o número 4. O Senhor pode permitir que as pessoas o abandonem. Qual é a primeira razão pela qual Deus permite que as pessoas o abandonem? Número 1. Para corrigir um erro fundamental no seu ministério. Número 2. Para te humilhar. Número 3. Porque você não ensina sobre isso e as pessoas são simplórias. Amém. Eles são simplórios. Número 4. Porque você despreza seus colegas ministros. Às vezes, quando as igrejas das pessoas não estão realmente funcionando bem, você fica feliz e fica esperando por más notícias, por algo ruim acontecer. Ei, ouvi dizer que lá acabou tudo. Ouvi dizer que ninguém mais está indo à igreja. Provérbios capítulo 17, versículo 5. A Bíblia diz que aquele que se alegra com as calamidades alheias não ficará sem o devido castigo. Você não deve se alegrar quando há uma calamidade na igreja do seu amigo, pois isso não é um comportamento cristão. Amém. Portanto, você não deve se alegrar quando há uma calamidade no ministério de Benin, no ministério de Reinhard Bonnke ou no ministério de qualquer pessoa. Se você se alegra com as calamidades, na verdade deveria ficar triste e de coração partido.
você deve achar bastante difícil até mesmo ouvir esse tipo de coisa, porque a sua alegria diante da aparente queda do seu próprio irmão não pode revelar nada de bom sobre você. Há algo errado com você. Qualquer pessoa que fica feliz ao saber que seu próprio irmão ou irmã morreu, há algo errado com você. Se você ouvir que meu irmão morreu e disser, graças a Deus, glória a Deus, Deus está agindo. Isso mostra que há algo errado com você. Então, quando você vê o pastor da sua própria igreja passando por dificuldades, a Bíblia diz em Provérbios 17, versículo 5, aquele que se alegra com calamidades não ficará sem castigo. Você não tem o direito de ficar verdadeiramente feliz com o colapso de outros pastores, igrejas e outros ministérios, não importa o que eles realmente sejam. Não é algo bom e pode provocar uma reação celestial contra você, para que você também veja que é pela graça que você está de pé. Você está me ouvindo? Sim. Número 5. A quinta razão pela qual Deus pode permitir que as pessoas o abandonem é porque seu destino não inclui essas pessoas. Sim. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, é a última hora. Aleluia. É a última hora agora. E como vocês realmente já ouviram, o anticristo deve vir muito em breve. Amém. Mesmo agora, neste momento, há muitos anticristos, pelo que sabemos que é a última hora. Você está comigo? 1 João 2, versículo 19. Diz, eles saíram do nosso próprio meio, mas na verdade não eram verdadeiramente dos nossos. Amém. Pois se eles fossem realmente dos nossos, sem a menor dúvida teriam permanecido conosco, ao nosso lado. Mas eles saíram para que ficasse claro e manifesto que nem todos são verdadeiramente dos nossos. Amém. Você está ouvindo agora? Muitas vezes as pessoas que te deixam não são realmente dos seus, não são de fato parte de você. Isso é semelhante ao primeiro ponto. Deus não chamou essas pessoas para estarem com você. E é por isso que, às vezes, algumas pessoas simplesmente precisam ir embora. A presença delas não vai te ajudar a cumprir o seu ministério. Judas, por exemplo, teve que sair porque Judas não iria ajudá-los a cumprir o ministério. Ter um traidor ou um informante não vai ajudar você a cumprir seu ministério. Então, há certos personagens que precisam te deixar para que você se saia bem. Se você estiver com eles, você não se sairá bem. E eles não são e a Bíblia diz que eles sem dúvida teriam continuado. Então, tem gente que você deve ficar feliz quando ela vai embora. Uau! Sabe, muitos anos atrás tive uma senhora na minha igreja. Ela era uma pessoa muito importante para mim. A propósito, vou terminar em alguns minutos, então relaxe. Ela foi muito importante para mim no ministério e tudo mais. E um dia ela decidiu ir embora agora. Ela disse que quando ela foi embora, sabe, eu estava perguntando a ela. Ela é uma pessoa mais velha, com bastante experiência de vida. Ela foi muito legal comigo. Ela disse que é melhor eu ir embora. Eu disse, por quê? Ela disse, vou estragar a igreja. Agora realmente não há ninguém que possa criticar ou julgar como esta senhora, que possa falar e fazer um grupo inteiro girar em torno dela como esta senhora. Oh, sim. E ela disse, é melhor que eu viva. Eu vou estragar a igreja. Eu me conheço. Sim. Então, há algumas pessoas que podem estar realmente tristes, mas é bom que elas tenham de fato ido embora. Elas não deveriam fazer parte, e isso é uma bênção. Eu sempre me lembro melhor dessas últimas palavras dela ao sair daquele momento final. E às vezes você nunca vai conseguir.
Você não pode realmente crescer na presença de alguém que não acredita em você. Sim, é de fato verdade. Amém. Há algum tempo atrás era assim. Eu pregava e eles criticavam minha pregação. Quando eu comecei a igreja, eles estavam sempre criticando a minha pregação. Diziam que eu não sabia pregar. Esse era o número 1. Número 2, diziam que eu não tinha chamado. Deus não me chamou. Número 3, diziam que eu não usava escrituras. 4, usava escrituras demais. 5, andava de um lado para o outro. 6, ficava parado. 7, não contava piadas o suficiente. Número 8, diziam que eu contava piadas demais. Eu já não sabia mais o que fazer e fiquei com um grande medo. No sábado, antes de eu subir para pregar, eu ficava realmente tremendo. Minha boca ficava completamente seca e o microfone tremia intensamente na minha mão. Era como se eu tivesse doença de Parkinson. Eu tinha tremores neurológicos muito intensos. Eu nunca conseguia lembrar o número 1. Fazer o 2.3. Não. Um dia eu fui à igreja. Acho que eu estava muito nervoso e deixei minhas anotações em casa. E foi uma crise, e já estava quase na hora de pregar. Mas eu disse para eles, escutem, não tem como eu subir nesse palco sem minhas anotações. Então peguei meu carro e dirigi de volta para casa para buscar essas anotações. Porque sem as anotações eu estou perdido. Porque minha mente poderia, quando vejo o rosto das pessoas, minha cabeça fica em branco. Eu não conseguia suportar os críticos me criticando o tempo todo, de forma constante e incessante. Sim, não é? Você não pode realmente florescer na presença de certas pessoas. Sim. Um dia terminei de pregar e alguém veio até mim e disse, escute, você pode continuar seu sermão? Eu disse, o que você quer dizer? Ela perguntou, sobre o que você pregava semana passada? Você, foi sobre isso que você pregou na semana passada. E você ficou muito tempo falando sobre o que falou na semana passada. Então, se você puder apenas seguir para os outros pontos para que possamos saber. Eu fiquei atônito. E na semana seguinte, quando a vi na igreja, eu estava tremendo. Eu me lembro. É melhor eu continuar com a minha mensagem. Eu não deveria voltar atrás. Mas veja, quando você é pastor, muitas pessoas que vieram esta semana não vieram na semana passada. Então você tem que pregar para aqueles que não vieram na semana passada e começar de novo. Por isso estava começando de novo. Ei, não foi fácil. Não é fácil estar no ministério. Você tem muitas coisas para descobrir e aprender, mas há algumas pessoas diante das quais você realmente não consegue se sair bem e enfrentar desafios e superar obstáculos. Amém. Número 6. Estamos terminando. O Senhor pode permitir que algumas pessoas te deixem para que você entenda como o seu Pai Celestial se sente quando alguns de seus filhos o deixam. Amém. Lembre-se da história do filho pródigo. Um homem tinha 2 filhos e um de seus filhos o deixou. E à medida que você anda com Deus, Deus te amadurece para que você veja como é. Então, número 7. Finalmente, o Senhor permite que as pessoas te deixem para chamar a sua atenção. Amém. Amém. 1 Reis, capítulo 11, versículo 9. E o Senhor se irou contra Salomão, porque o seu coração se desviou do Senhor, Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes e lhe ordenara isto, que não seguisse outros deuses. Mas ele não guardou o que o Senhor lhe havia ordenado. Portanto, o Senhor disse a Salomão, já que fizeste isso e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que eu te ordenei, certamente arrancarei de ti o reino e o darei ao teu servo. Amém. E assim será para todo o sempre, conforme a minha palavra. Eu farei o que disse, tirarei o reino de você. E de fato, as pessoas começaram a se levantar. Houve 3 grandes rebeldes contra Salomão. Ele tinha um reino grande e estável. Mas a partir daquele momento, diferentes pessoas, incluindo Jeroboão, que se tornou o principal rebelde, começaram a se levantar. E muitas vezes, Deus está tentando chamar a sua atenção.
Quando você tem uma igreja que não fracassou, Deus está tentando chamar a sua atenção. Quando você tem pessoas indo embora, Deus está tentando chamar a sua atenção. Todo mundo que já me deixou chamou a minha atenção. Nunca tive alguém me deixando que não chamasse a minha atenção. Sempre me despertou para alguma coisa. É como: o que estou fazendo que não estou fazendo certo? Ou o que eu poderia fazer melhor? Ou o que há de errado comigo? Sim, pode haver algo de errado com a pessoa, mas o que há de errado comigo? Se você me perguntar e me levar pela história, ao longo da estrada da história, posso mencionar várias pessoas, porque me lembro de todas elas muito bem, especialmente pastores. Você já teve pastores liderando esta igreja antes? Sim. Quero dizer, especialmente pastores, você se lembra dos rostos e da vida deles, porque eram como uma família. Então, de repente, a pessoa não está mais com você. E cada pessoa que foi embora realmente chamou muito a minha atenção. Aleluia. E isso me fez ficar muito alerta, me fez examinar profundamente a mim mesmo e buscar dentro do meu ser para ver exatamente onde estou errando. Você está sentado em uma igreja que está vazia e ficando cada vez mais vazia. Por que você não permite que isso faça Deus falar com você e te mostrar que há algo errado? E eu posso te dizer uma coisa que está errada. Quando você está vendo pessoas indo embora de você, veja, o crescimento da igreja é igual ao número de pessoas que são acrescentadas menos o número de pessoas que estão saindo. Isso é igual ao crescimento da igreja. Não existe igreja onde não haja atrito ou pessoas se afastando, mas é preciso que muito mais pessoas sejam acrescentadas. Pode ser que muitos mais pastores estejam sendo acrescentados, muitos mais membros estejam sendo acrescentados. Quando você soma tudo isso, sua igreja vai estar crescendo e seu ministério vai estar se expandindo. Sim, alguns sobreviverão, mas o resultado final será o crescimento. Você vê? E a Bíblia diz que o aumento do seu reino, que é eterno, não terá absolutamente nenhum fim. Seu reino não diminui de forma alguma. Seu reino não diminui. Sua igreja não diminui. Então, quando está diminuindo, há algo errado. Provérbios 4:18. Olhe para isso. Provérbios 4:18. O caminho do justo é como a luz brilhante. Se você é um homem verdadeiramente justo, andando nos caminhos de Deus, sua vida é como a luz brilhante que brilha cada vez mais intensamente, não menos e menos. Ou não mais ou menos. Algumas pessoas dizem mais ou menos ou mais e menos, mas a verdade é que ela só cresce em esplendor. Não, é mais e mais. Uma vez que você está agora andando na perfeita vontade de Deus, é sempre mais e mais, brilhando cada vez mais intensamente. E eu vejo o seu ministério indo de mais para mais. Eu disse que vejo o seu ministério indo de mais para mais. É isso aí, não de mais para menos, ou mais ou menos. Ou às vezes menos e às vezes mais. O caminho do justo é como a luz brilhante que brilha cada vez mais até o dia perfeito. Esse é o dia em que você não está mais nesta terra. É o dia perfeito, o dia da maturidade final. É isso aí. Então você deve se ver continuamente aumentando, crescendo, progredindo, expandindo e se aprimorando cada vez mais. E toda vez que você vê, é uma batalha. Há momentos em que há retrocessos. Há momentos em que há coisas negativas. Há momentos em que você percebe que está para baixo. Há momentos em que percebe que se desviou. Há momentos em que percebe que as coisas estão diferentes do que deveriam ser. Mas isso é para provocar uma revolução na sua vida. É para provocar um ajuste profundo e uma análise de onde você realmente está. Uma das coisas mais difíceis é olhar no espelho e dizer a verdade para si mesmo. Quantos percebem que, quando olham no espelho, não parecem tão bonitos? Só 2 pessoas, só essa pessoa, mais ninguém. Todo o resto parece perfeito. Ok. Quando você se olha no espelho, você realmente fica chocado. Sim, você fica completamente chocado. Você diz: o que exatamente sou eu? Um dia olhei no espelho e disse: não, tem algo errado.
Uma vez, sabe, eu estava em um elevador com meu filho pequeno e então olhei no espelho do elevador. Os espelhos, eles sempre nos surpreendem. Todos os espelhos. Quando olhei no espelho, vi-o e pude me ver. E eu disse, pareço muito velho. Porque comparado a ele, ele parecia muito mais jovem. Então, quando você olha no espelho, ele deve te mostrar as realidades. E essa é a realidade. Há uma realidade acontecendo. E esses parentes próximos devem te animar e dizer, ei, eu realmente preciso voltar às minhas origens e começar tudo de novo, do zero. O que quer que tenha me trazido até aqui vai me levar mais longe. Aleluia. Eu vou conseguir. E as portas do inferno não prevalecerão contra você. Amém. As portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Deixa eu te contar uma coisa. Todo demônio, certo? Todo demônio tem algo que pode verdadeiramente e completamente derrotá-lo. Sim, sempre cada um deles. Seja o que for que esteja lutando contra você, há algo que pode derrotá-lo. Você já ouviu falar da cama secretária? Cama de secretária. Uma cama que é uma secretária. Secretário. Como digitar? Há um pássaro voando. Pássaro. Pássaro. Como se diz pássaro? Pássaro. Um pássaro. 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 Ok. Pássaro. Tem um pássaro. O quê? Epom. Epom. Existe um Epom. Isso é Ari. Secretário Epom. Certo dia eu estava assistindo a um documentário bastante interessante sobre cobras e seus hábitos. Cobras, ei. E fiquei ainda mais assustado ao observá-los porque vi um mana negro que pode correr mais rápido que um homem. Ele levanta a cabeça e se move rápido. Então, enquanto assistia, fiquei mais apavorado. Nunca soube que cobras subiam em árvores. Cobras estão na água, cobras estão no rio, em todo lugar. Minhas opções estavam ficando cada vez mais limitadas. Então eles mostraram a impressionante ave secretária e disseram para a ave secretária: essa víbora cobra é apenas um almoço, é um lanche. E você vê a ave, ela simplesmente vai lá. Ela pisa na cobra e a come. Não é nada. Você deveria ver quando ela te vê, ela pisa na cobra e simplesmente a esmaga completamente. E quando vi isso, Deus falou comigo e me disse que para cada diabo existe algo que pode eliminá-lo e acabar com ele. E eu quero te dizer que para cada problema no seu ministério existe algo que pode enfrentá-lo e destruí-lo. E Deus vai te dar essa solução à medida que você o busca para servi-lo e para construir uma igreja. Então, assim como as portas do inferno estão contra você e contra a igreja, há algo para você que vai superar qualquer coisa que venha das portas do inferno. Receba isso em nome de Jesus. Fiquem de pé todos. Nós continuaremos com aqueles que ficarem esta noite. Para aqueles que estiverem interessados, aleluia. Levante as mãos e agradeça a Deus. Pai, somos gratos por esta maravilhosa oportunidade e privilégio. Jesus abençoa-nos. Líderes. Obrigado por construir sua igreja. As portas do inferno não podem, não prevalecerão e não prevalecerão contra a igreja. Obrigado porque nossas igrejas não serão destruídas. Obrigado porque sabemos o que Satanás quer fazer com a igreja, mas ele não terá sucesso. Obrigado pela vitória sobre todo o poder do inimigo. Poder contra poder, poder contra poder, poder contra o poder do inimigo. Levante sua mão e fale em línguas por um breve momento agora. Katamale palacano satama fedite no perindo malande terrimbe taramonmente catalamente coletamalo temendo tomolide camalande melo chamande le lambarina landabalal maletic luca necremotre chamadale medibula arema becal.
Ah, sim, 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 sim. Mata calada. Vitória, vitória. Vitória sobre todas as forças e os males do mal. Vitória sobre as trevas. Vitória sobre a maldade. Vitória sobre os nossos males misteriosos. Vitória sobre nossos inimigos invisíveis. Vitória sobre as presenças satânicas. Vitória sobre os portões do inferno. Obrigado, Pai. Matalo ramateaya with great determination and meticulous attention. Totea sheayama, carefully taring de temamidala, and precisely tablet to atamena. Paindi tambari with considerable effort. Toroila temili, and gracefully toele maitete totuale. Tamerino Raman, an esteemed individual, Atili Matalabaka, diligently kata satagadago, and thoughtfully podi katabado. Mailina, a skilled artisan, and Makada Shata Kalaki, creating intricate and beautiful designs. Koram Meta Cola, a refreshing and delightful beverage, Kabasata Babmano, and Mesito Luara Bahema, bringing immense joy and comfort to all who partook in its enjoyment. Nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças, Senhor. Nós te agradecemos pela vitória. Obrigado pela vitória. Obrigado pela vitória. Dê um grito de aleluia ao Senhor.